O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Plural. Você possui casa própria? O sonho de todo cidadão passa por uma fase de constantes mudanças. Ao mesmo tempo em que o governo liberou crédito e criou programas que facilitam o acesso à moradia, o valor dos imóveis disparou. Até onde vai essa alta dos preços? Será que esse ritmo intenso do mercado sinaliza uma bolha imobiliária ou ainda há espaço para crescer? Descubra qual é a melhor maneira para comprar seu imóvel no Plural de hoje. E a nossa conversa hoje é com o economista Luciano D'Agostini, que também é integrante do Grupo Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, e com Fábio Tadeu Araújo, diretor de Pesquisa e Mercado da DEME Paraná. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Esther. Bom, que os preços subiram, todo mundo sabe. Agora também tem uma discussão se existe ou não existe bolha imobiliária. E para começar essa conversa, eu queria entender, o que é uma bolha, Luciano? Isso, uma bolha monetária é um fundamento macroeconômico dentro da área de economia monetária que acontece em um determinado segmento ou um determinado setor ou até mesmo numa macroeconomia como um todo. Ou seja, é um aumento muito rápido de preços em um curto espaço de tempo e num último estágio desse período de hiperinflação pode existir algum tipo de acomodação, inclusive com uma deflação desses preços, talvez uma magnitude fraca, média ou até mesmo forte, como aconteceram em algumas bolhas monetárias de períodos passados. Na tua visão, existe bolha imobiliária no Brasil? Isso. Eu fui um dos primeiros economistas do país ainda em 2009, onde eu publiquei um artigo clássico escrito na revista Boletim de Conjuntura da Universidade Federal do Paraná, intitulado A Bolha Imobiliária no Brasil está formada, que foi publicado em 2010. Tá, e como que se forma uma bolha imobiliária? Por que você entende que no Brasil existe isso? Para eu ajudar o leitor, o ouvinte a entender um pouquinho mais, eu gostaria de colocar o gráfico da bolha monetária, que é esse primeiro gráfico aí. Uma bolha dentro dos livros de economia monetária indicam que existem 4 fases dentro desse arcabouço de preços. Então, essa fase, ela dura entre 8 a 14 anos e a primeira fase é uma fase que a gente chama de smart money, ou seja, um dinheiro inteligente, onde você tem a oportunidade do negócio. A segunda fase é uma fase onde entram os investidores institucionais, ou seja, grandes players do mercado, grandes construtoras como listadas em bolsa de valores para tentar captar dinheiro dos investidores estrangeiros ou nacionais para, então, fomentar os seus projetos de construção. A terceira fase é uma fase que entra o público, comprando exacerbadamente os imóveis e onde o público começa, então, a ter um entusiasmo, começa a ter uma vontade expressiva de também ganhar dinheiro sobre um determinado tipo de produto, ou seja, quer comprar por A e vender por A mais B, e até acaba não entendendo que o preço A pode ser A menos B. Certo? Ou seja, comprar por um preço e pode haver uma deflação em um período subsequente se as condições de oferta, dado pelos construtores civis, e dados a condição de demanda, dado pelos consumidores, pode não ter um equilíbrio dinâmico de longo prazo. Essa fase, a terceira fase, ela já tem um indicativo também que ela se descola do preço médio dos imóveis se a gente comparar com o índice médio geral de preços da economia. Ou seja, na primeira e na segunda fase, o preço dos imóveis, a inflação dos imóveis ele vai em linha com uma inflação média geral da economia, de uma cesta básica, por exemplo. E num terceiro estágio, que é o estágio onde o preço cresce rapidamente, essa fase, então, ela se descola, ou seja, dentro de uma estatística não existe relação de equilíbrio de longo prazo, isso significa que não existe cointegração entre variáveis. Uma das variáveis é a inflação do salário do trabalhador versus a inflação dos imóveis, ou seja, hoje, nessa terceira fase, que eu acredito que o Brasil esteja nessa terceira fase, inclusive já numa fase de paradigma de preços, que é o topo de um estágio de terceira fase,
que indica que os preços dos imóveis estão não fundamentados com relação à produtividade do trabalho e também com o salário do trabalhador. Ou seja, o salário do trabalhador cresceu, ou seja, houve inflação do salário na economia brasileira, até houve ganhos reais do salário do trabalhador em relação à inflação básica, porém, não houve ganhos reais do salário do trabalhador em relação ao preço desse bem. Ou seja, hoje as famílias brasileiras precisam comprar, para comprar um imóvel, elas precisam trabalhar muito mais meses do que em períodos anteriores. Fábio, nem todos os economistas, nem todo mundo do ramo imobiliário concorda que exista uma bolha imobiliária. Como que a ADEME entende isso? Na verdade, a grande maioria dos economistas, não apenas do setor imobiliário, discorda completamente do Luciano que existe uma bolha, né? Acho até estranho falar que um artigo escrito em 2009 virou clássico. Um artigo ele é clássico quando a maior parte das pessoas de determinado segmento o utilizam como referência sobre determinado assunto, né? E como a maior parte dos economistas no Brasil ainda não acredita em bolha de imóveis, é difícil falar que um determinado artigo é clássico, né? Primeira coisa. Segunda coisa, dizer assim, quando a gente está falando de bolha de ativos, é que daí você tem que considerar que o mercado imobiliário se tornou também um ativo. Isso. E o mercado imobiliário só pode ser considerado um ativo quando grande parte dele, ou das pessoas que adquirem um imóvel, ou adquirem no sentido de investimento. Do contrário, você não pode dizer que é uma bolha de ativo, porque ele não é um ativo. Ainda que contábil, o que é um ativo? É um bem, é um patrimônio que você tem com o sentido de ganhar dinheiro com ele, de maneira simples. A maioria das pessoas está adquirindo casa para moradia. Morar. Exatamente. Por exemplo, a ADEME fez, ano passado, uma pesquisa com 1.000 pessoas em Curitiba. Para você ter uma ideia, a margem de erro de uma pesquisa dessa é de 2 pontos percentuais. É como uma pesquisa feita para a eleição presidencial, para você ter noção da magnitude da importância que a ADEME deu para a pesquisa. E nós identificamos que mais ou menos 95% das pessoas em Curitiba que buscam a compra de imóveis para residência e 5% buscam para investimento. Desses que buscam para investimento, apenas 20% buscam para revenda, 80% buscam para locação. Então, digamos o seguinte, apenas 5% tentariam ter um ativo imobiliário, que é no sentido de ganhar dinheiro com o bem imóvel. E desses, apenas 20% pretendem revendê-lo. Então, nós estamos falando que no universo de demanda em Curitiba, por exemplo, apenas 1% dos potenciais consumidores pensam em especular, ou seja, gerar dinheiro com o ganho do aumento do preço de imóvel. Então, como é que você vai dizer que existe uma bolha quando você não tem nenhum mercado de ativos imobiliários? Onde você tem que 95% do mercado não é no sentido de ativo, é no sentido de patrimônio residencial. Esse cenário se repete em todo o Brasil também, a maioria das pessoas buscando moradias. Sim, sem dúvida. A ADEME ela tem parceria com várias outras instituições, ou ADEMES, ou Sinduscom, ou Secovas em outras partes do Brasil. Em São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, Florianópolis e assim por diante. E esse é um fenômeno que se repete em maior ou menor grau nas diferentes cidades, né? Em nenhum mercado hoje no Brasil, nenhuma única pesquisa constatou que mais do que 5% das pessoas buscaram aquele mercado para comprar, para investir. Então não tem como falar que é uma bolha de ativos, porque nem existe um mercado de ativos imobiliários. E em comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos e depois na Europa, existe alguma semelhança? Não existe semelhança, porque existem duas enormes diferenças. A primeira enorme diferença, principalmente em relação aos Estados Unidos e aos países do sul da Europa, notadamente a Espanha, é que existia um mercado imobiliário onde as pessoas buscavam a compra de um imóvel no sentido de ganhar dinheiro com a venda posterior deste imóvel. Então, era um mercado de ativos. A segunda grande diferença diz respeito à forma como os imóveis são financiados. Nos Estados Unidos, por exemplo, você poderia financiar até 120% do valor do imóvel. Por exemplo, se você fosse comprar um imóvel de R$500 mil ou $500 mil nos Estados Unidos, você poderia financiar no banco 600 mil, mais do que o valor do imóvel. No Brasil, você não pode fazer financiamentos acima de 80% do valor deste imóvel, salvo raras exceções de baixíssima renda que a Caixa Econômica financia 90% porque é o programa do governo. Então, aqui nós também não permitimos que o consumidor se supraalavanque. Lá ele podia comprar, na prática, sem colocar um único real, porque ele podia tomar mais dinheiro do que valia um imóvel. Aqui ele tem essas restrições
financeiras que o próprio governo estabelece. É a liberação de crédito exacerbada. Luciano, já peço para você explicar melhor esse comparativo com os Estados Unidos. Antes, nós vamos assistir a uma reportagem, porque quem quer comprar um imóvel precisa pesquisar muito. Com a alta dos preços, os consumidores fazem uma verdadeira maratona em busca do imóvel desejado. Procurar o imóvel ideal para comprar nem sempre é tarefa fácil. Segurança, localização, infraestrutura, se é novo ou usado, se vai ser um investimento ou não, tempo de entrega da obra e principalmente o preço. Essas são algumas preocupações das pessoas que se lançam no desafio de comprar a casa própria. Aqui em Curitiba, o bairro mais procurado é o Água Verde, mas para algumas pessoas que comparam os preços daqui com os da região metropolitana, morar um pouco mais longe às vezes compensa. Os compradores com idade de 21 a 39 anos preferem imóveis com valor de 150 a 250 mil reais. Para as pessoas de até 29 anos, a procura da casa própria está ligada principalmente ao casamento. Esse é o caso da Cláudia, que ficou noiva e decidiu comprar um imóvel para se livrar do aluguel. O preço e a estrutura dos apartamentos novos com localização mais central não agradaram Cláudia. A gente ficou mais ou menos uns 4 meses olhando todos os apartamentos que tinham, assim, a gente foi realmente nos lançamentos dos apartamentos e no centro o valor está muito alto para pouco infraestrutura, para pouco espaço. Então um apartamento de 50 metros quadrados por 300, 350 mil, apartamento no Jardim Botânico que não tem infraestrutura para receber tanta gente, que tem muito apartamento lá, também o valor é muito alto, a partir de 350 mil para 2 quartos. Na região metropolitana, São José dos Pinhais é o município mais desejado para se morar, preferido por 30% das pessoas que se dispõem a morar longe do centro da capital. O apartamento que Cláudia comprou fica em São José e, segundo ela, não deixa a desejar. E na periferia os apartamentos são maiores, né? E tem uma infraestrutura muito melhor de você ter uma BR, alguma coisa para chegar no centro, para chegar em outros lugares da cidade, com mais espaço, tudo, por um preço menor. Luciano, que os preços subiram é bem notável, mas que fatores fizeram com que isso acontecesse? Isso, justamente os principais fatores. Eu vou explicar pelas razões externas da macroeconomia mundial e das razões internas da macroeconomia brasileira. Vou começar pela economia americana, logicamente que houve o estouro da bolha imobiliária ainda em 2006 para 2007, o Lehman Brothers quebrou somente em setembro de 2008, e a partir do momento da queda do Lehman Brothers, a taxa de juros dos Estados Unidos, o Banco Central americano, inseriu essa taxa a uma taxa de juros próxima de zero, enquanto que os países emergentes, por exemplo, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, permaneceram com taxas de juros ainda elevadas e, portanto, a arbitragem da taxa de juros elevou-se e, portanto, houve entrada de capitais do país por causa que o investidor estrangeiro ganhou por 2 parciais, pelo câmbio e pela taxa de juros. Ganhou pelas 2 parciais porque também as agências de classificação de risco, notadamente as principais do mundo, deram notas de crédito muito positivas para o Brasil a partir de abril de 2008, no exato instante que a economia americana já estava passando pela derrocada. Nesse fundamento, a impressão de moeda americana, fundamentada pelo monetarismo, ou seja, pela impressão de dólares e mais dólares, ou seja, que nem a nossa presidenta Dilma Rousseff, no dia 6 de março do ano passado, na frente da Angela Merkel, na Europa, ela comentou sobre a tsunami monetária. A tsunami monetária é um momento pela qual os países do norte, inclusive a tsunami monetária foi causada justamente pela impressão exacerbada de dólares para tentar conter a crise dos países do norte, liderados pelos Estados Unidos e agora também pela Europa e também um pouco do Japão, que precisa fazer a inflação. Só que acontece que o principal produto, entre aspas, de exportação dos Estados Unidos hoje está sendo a moeda, ou seja, a moeda ainda está sendo amplamente aceita e os títulos públicos americanos também estão sendo amplamente aceitos, só que agora a gente encontra-se numa atual conjuntura de armadilha da liquidez, ou seja, os investidores estrangeiros estão conscientes de que será que vale a pena eu comprar título público americano? No longo prazo pode ser que não tenha valor precificado como hoje. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a esse gráfico. Isso. Você não pode pegar e colocar um gráfico colocando os 2 países numa situação no mesmo ponto zero como o ano 2000, quando eles estão em ciclos completamente diferentes.
O ciclo do crescimento do mercado imobiliário americano inicia-se nos anos 90. Isso. No Brasil, ele se inicia em 2006. E daí nós estamos colocando os dois no mesmo ponto, onde o momento do crescimento americano estava quase no pico, e o do Brasil não tinha nem começado. E daí nós estamos dizendo que enquanto os Estados Unidos caíram, o nosso está crescendo, porque na verdade eles estavam no final do ciclo e nós estávamos no começo. É incomparável, impossível você colocar duas situações no mesmo ponto, quando elas são distintas. Vamos para simplificar para o ouvinte entender. É mais ou menos o seguinte, é eu pegar, tem duas pessoas correndo, né? Uma aqui está representando o mercado americano, uma está representando o mercado brasileiro. E daí eu quero dizer qual que correu mais rápido. E daí eu vou dizer, bom, a partir desse ponto, o corredor brasileiro cresceu mais rápido que o corredor americano. Qual que é o problema? Eu estabeleci aleatoriamente um ponto que, por acaso, o corredor americano já tinha corrido 20 km, o brasileiro estava começando. Então, daí agora eu vou dizer que um está correndo mais rápido que o outro. Eu tenho que colocar os dois no mesmo ponto de partida. E esse gráfico, ele desloca completamente o ponto de partida. Nós não podemos nunca analisar dessa forma. Esse gráfico é completamente equivocado. Quando você fala em quando começou o mercado, é a liberação de crédito, justamente, os financiamentos aumentaram e mudou o sistema de financiamento. Perfeito. Por exemplo, que antes era hipoteca, por exemplo. Né? No caso americano. Mas, por exemplo, Esther, para você ter uma ideia, como que é impossível nós fazermos essa análise, em 2003, o financiamento imobiliário no Brasil inteiro correspondeu a mais ou menos 2,8 bilhões de reais. No Brasil inteiro. Em Curitiba, no ano passado, foi quase isso. Não existia mercado imobiliário no Brasil até 2003, 2004. Nós tínhamos um grande mercado imobiliário nos anos 70 e no começo dos anos 80, quando o governo militar tinha criado o BNH. E o BNH faliu nos anos 90, nos anos 80 e foi extinto no começo dos anos 90. Nós não tínhamos política habitacional, o mercado imobiliário não existia. Então, daí nós estamos fazendo uma análise onde não tinha mercado. Agora o Brasil tem mercado imobiliário. Por exemplo, nos Estados Unidos, quase 100% do PIB tinha em crédito imobiliário, ao redor de 80% do PIB. No Brasil, hoje, depois dessa explosão de mercado imobiliário que estão falando que está gerando bolha, nós ainda não temos 6% de PIB em crédito imobiliário. Então, como é que nós vamos falar de uma bolha imobiliária quando nós temos menos de 10% de crédito em relação ao PIB no mercado imobiliário, que é incomparavelmente mais baixo que, inclusive, os nossos países vizinhos. O Chile, que é um país aqui do lado, na América do Sul, tem ao redor de 30% a 35% de crédito no PIB. O México, que é um país que se compara muito na América Latina, pelo porte com o Brasil, tem ao redor de 40% a 50% do PIB em crédito imobiliário. Nós não temos 10%, e daí vamos falar que temos bolha imobiliária. A gente já vai voltar a falar sobre esse crescimento do número de financiamentos, mas nós fazemos agora uma breve pausa e já voltamos. Desde 2009, o governo federal vem investindo de forma intensiva em programas habitacionais. E não é para menos, o país tem um déficit habitacional de 5 milhões e 800 mil domicílios, sendo que 3 milhões de famílias vivem em assentamentos urbanos precários e em condições insalubres. Até dezembro de 2014, o programa Minha Casa Minha Vida promete entregar 2 milhões e 400 mil casas. Bom, para ilustrar melhor nossa conversa, a gente vai ver um gráfico agora fornecido pela Caixa Econômica Federal que mostra o crescimento do número de financiamentos, né? A gente vê que é uma curva bem grande e no ano passado foram 106 bilhões de reais de financiamento e a expectativa para esse ano é bem maior. Essa liberação de crédito é uma coisa positiva ou é preocupante? Luciano, por favor. Essa liberação de crédito, se a taxa de juros for muito baixa, ela até certo ponto é positiva. Ocorre que ainda as taxas de juros no nosso país estão muito altas comparado com o salário do trabalhador, dado o nível de endividamento dessas famílias. Então, como o salário do trabalhador ainda não comporta uma massa de créditos a uma taxa de juros alta, apesar de ter baixado nos últimos períodos, é fato que os próximos anos, certamente o trabalhador pode incorrer em algum tipo de margem de falta de margem para consumo de novos produtos, seja no setor imobiliário, seja no setor de automóvel, seja no setor de linha branca, ou até mesmo
outros tipos de segmentos. Então, tecnicamente, a entrada do crédito no país, ela fundamentou-se a partir justamente de 2006, 2007 para cá, então isso é um ponto positivo, tecnicamente, só que ainda as taxas de juros no país são muito altas para o consumidor final. Então ela seria saudável, ou seja, se a taxa de crescimento do crédito ela fosse concebida com uma margem de juros menor e também o salário do trabalhador fosse maior. Ou seja, se a taxa de crescimento do salário do trabalhador fosse maior do que a taxa de crescimento do crédito da economia, essa situação não seria explosiva. O que ocorre hoje é que, ao contrário, a taxa de crescimento dos salários do trabalhador ela é menor do que a taxa de crescimento do crédito, mais uma vez. Então, portanto, essa situação, até pelo livro que eu escrevi de Econometria Temporal Multivariada, onde eu incorporo métodos que foram amplamente empregados pelos bancos centrais no mundo e que levaram Christopher Sins a Thomas Sargent ao Prêmio Nobel de Economia em 2010, esses métodos são métodos que tentam relativizar a macroeconomia numa dinâmica de curto para médio e longo prazo. Então, dentro desse arcabouço, tem uma técnica de cointegração de variáveis e não existe relação de equilíbrio. Ou seja, em algum momento, algo vai ter que se ajustar no país. Ou o governo faz uma política de produção pela qual existe uma maior produtividade do trabalhador, ou seja, um investimento na educação e, consequentemente, o aumento dos salários, ou seja, ou realmente vai haver um ajuste de preços, ele não precisa se deflacionar, tá, numa magnitude tão exacerbada, mas de repente ele pode começar a ficar muito próximo à inflação básica da economia. Ou seja, o que importa, né, nesse fundamento é que o crédito tem que ser baixo e tem que ser mais baixo do que a taxa de crescimento do salário, porque em algum momento as famílias vão ficar endividadas. Mas veja bem, por exemplo, quando a gente avalia o índice de endividamento das famílias, faz mais ou menos 18 meses que o Banco Central diz que parou de crescer. Isso. Ainda que o endividamento realmente ainda não esteja caindo demais, ele parou de crescer. Mesmo com o volume total de crédito no Brasil ainda crescendo a 2 dígitos, ao redor de 15% ao ano, ou seja, crescendo 5 vezes o PIB pelo menos. Mesmo com isso, o nível de endividamento das famílias parou de crescer. Em relação ao financiamento habitacional, a Caixa justifica que o nível de inadimplência é bem baixo. É o menor da história do Brasil. Para você ter uma ideia, a taxa de inadimplência hoje de um financiamento imobiliário é 1,3% das famílias que tomaram crédito. É o menor nível entre até porque todas ela pode correr o risco de perder, né? Claro que antes de um provável ou de uma probabilidade de deflação dos ativos até uma manutenção num preço elevado, pode... Desculpa, só para explicar para o telespectador, deflação seria a queda dos preços. Queda de preços, tá? Antes, logicamente, de contrair-se um financiamento de casas, o consumidor brasileiro também contraiu um outro crédito, que é o crédito do setor automotivo. Lógico que antes o que ele vai fazer na planilha de despesas dele, se acontecer alguma crise financeira pelos próximos anos, e que é muito provável que ocorra dentro da teoria de ciclos econômicos, é fato que ele vai deixar primeiro de pagar o carro dele. Veja, as teorias não comandam o mundo. A maior parte das teorias, eu sou economista também, não sou simplesmente dirigente da ADM. A maior parte das teorias econômicas, até 5 anos atrás, no início da crise, diziam que nós não teríamos mais crise. Inclusive, contestava-se seriamente a teoria dos ciclos econômicos, há 5 anos atrás. Então, assim, vários dos economistas mundiais, grande parte também de prêmio Nobel, estão revendo as suas posições. Ninguém hoje tem certeza absoluta de como que vai ser o mundo no ano que vem, nem muito menos daqui a 5 anos, para poder dizer que existe uma determinada equação que possibilitará nós entendermos como que vai estar o Brasil e o mundo daqui a 5 anos. Isso não existe. Ok. Então, eu já discordo completamente do nosso amigo economista. Bom, mas assim, se você for pegar qualquer... Não, claro que o espaço é justamente para Isso. discordar e a gente trazer opiniões diferentes para o nosso telespectador chegar às conclusões. A Caixa Econômica Federal é responsável por mais de 70% dos financiamentos habitacionais. Para saber como o banco enxerga o atual cenário, nossa equipe de reportagem conversou com o representante da Caixa. O número de financiamentos no Brasil cresceu 2.000% na última década. As causas desse crescimento se devem principalmente ao início de um ciclo de crescimento, especialmente da classe C e também da disponibilidade de crédito. Eu converso agora sobre esse assunto com o gerente regional da Caixa, Vilmares Midali. Vilmar, existe mesmo uma possibilidade de uma bolha imobiliária aqui em Curitiba e no Brasil?
Então, veja bem, apesar desse assunto ser recorrente ultimamente, essa discussão sobre bolha imobiliária, no Brasil não precisamos ter essa preocupação. Eu explico por quê. A nossa cota média de financiamento na Caixa, a nossa carteira, e que é a maior do Brasil, nós temos 73% desse mercado, ela fica em torno de 75%. Ou seja, para um imóvel que vale R$100 mil, em média a gente financia R$75 mil. A garantia da carteira imobiliária é muito grande e robusta no Brasil. As concessões são feitas com análise de risco. 97% das concessões se concentram nos ratings A e B. É um conceito, né, em que os pagadores são bons, a inadimplência está sob controle. Então não há necessidade de se preocupar com bolha imobiliária aqui no Brasil. E falando agora em Curitiba, o número de financiamentos aqui se iguala ao Brasil? Como é que funciona isso? Curitiba, assim como o Paraná, acompanha a média nacional. Nós tivemos nos últimos anos, de 2003 para cá, como você falou, um crescimento de 2.000%, crescente. Ano passado, a Caixa fechou em R$106 bilhões no Brasil. Aqui no Paraná, R$7,5 bilhões. Nós acompanhamos o crescimento do Brasil e Curitiba também. Nos últimos anos, nós tivemos muitos lançamentos por parte das construtoras, exatamente para suprir uma demanda reprimida de imóveis. E agora o que a gente vê no mercado é um comportamento de estabilização, tanto em termos de lançamento como em termos de preço. Então a expectativa para agora em Curitiba é qual? Os preços devem baixar? Como é que deve ficar? Não, os preços não vão baixar, eles continuam aumentando, mas não num ritmo crescente como nos últimos anos, mas dentro de uma normalidade de mercado imobiliário. Luciano, ele disse que está tudo sob controle, né? Essa segurança que ele reforçou da questão do fundo da Caixa Econômica é garantida, não é? Olha, a minha maior preocupação disso, que o nosso gerente da Caixa comentou, é justamente o salário do trabalhador. Tá? Enquanto a macroeconomia brasileira permanece com milhares de pessoas que se elevaram da classe uma classe de pobreza, uma classe de renda considerada de média para o IBGE, e essas famílias já contraíram seu desendividamento, então, na medida que o tempo passa, dado o nível de desemprego muito baixo no nosso país, então existe uma possibilidade, dentro desse aspecto todo, de que se a taxa de juros no país permanecer elevada por um período de tempo longo, algo que, por exemplo, o Copom fez ontem na reunião, ao elevar de 7,25 para 7,5, isso até é um problema dentro do segmento imobiliário. Porque, na verdade, se manter esse ciclo de alta para esse ano, o consumidor brasileiro ficará mais restritivo, qualquer liberação de crédito extra para as famílias é um fator de risco, tá? Eu concordo com ele que a agência de classificação de risco ou qualquer outro tipo de nota de crédito, os consumidores ainda têm notas de créditos boas. Mas basta lembrar, por exemplo, que na Grécia, diferentemente da bolha que estourou nos Estados Unidos, foi por outro fator. Lá foi o problema do pagamento da dívida. Então, houve também maquiagem de balanços, acobertada inclusive por agência de classificação de risco. Ou seja, acho que hoje, a dívida da Grécia era maior do que a Grécia dizia. Também existe outras situações. Hoje você tem vários países da zona do euro, inclusive, que o preço dos imóveis caiu. Na Espanha caiu, na Grécia caiu, na Irlanda, em Portugal. Então você tem vários fundamentos que podem fazer com que o preço caia. Então, um dos fundamentos pode ser o endividamento. Por que o Brasil, você que acredita que existe a bolha imobiliária? Porque daí a gente está misturando as coisas. Ou existe bolha imobiliária, não existe em momento de recessão. Bolha imobiliária existe em momento de supercrescimento. Agora, as coisas que o Luciano está citando são países que entraram em crises profundas. O PIB da Grécia caiu mais de 25%. Ou seja, é uma crise onde o desemprego explodiu para quase 30% da população. As pessoas não têm dinheiro nem para comer. E daí, é evidente, todos os preços da economia se contraem, inclusive o preço de um imóvel. Eu vou dar um exemplo da Argentina. Então, são situações completamente diferentes, falar de bolha imobiliária e porque os preços da Espanha caíram por causa de uma recessão. Mas o que eu queria saber de você, Luciano, o que o governo pode fazer? Porque ainda, na sua concepção, ainda há tempo de conter isso? Que medidas deveriam ser tomadas para evitar? Isso, inclusive eu quero deixar muito claro aqui para a associação que eu estou tentando, de todas as formas, tentar fomentar minhas pesquisas para ajudar o país, ou seja, o governo existe algumas chances de fazer com que o setor não tenha problemas. Eu vou dar um exemplo antes, que a Argentina, por exemplo, ela está em bolha, só que a bolha não estourou.
Porém, o preço está tão alto e o salário do trabalhador não está comportando, a tal forma que a velocidade de venda dos imóveis caiu absurdamente. Então, não basta uma bolha estourar para causar problemas no setor. Esse é o fundamento. Mas daí eu acho que você tem que escolher qual o problema que o setor tem, porque uma hora você quer ficar levantando bandeira de bolha, e agora você está falando que existem outras possibilidades de problema. A bolha imobiliária existe porque o terceiro estágio se formou rapidamente em pouco espaço de tempo. Você está falando desde 2009 até hoje ela não existiu, e todo mundo diz o contrário. Existiu hiperinflação no setor. Em 4 anos, o setor aumentou o preço dos imóveis aumentaram mais de 100%. São dados até, inclusive, da DEME. Você calcula um prazo que teria para o estouro da bolha? Quanto período precisa o mercado crescer até que isso aconteça? Uma bolha, que eu falei, uma bolha imobiliária, uma bolha monetária, vamos pensar assim, uma bolha monetária não precisa estourar para causar problemas. Basta ela estar num nível elevadamente muito alto em relação aos fundamentos de macroeconomia com o trabalhador e produtividade do trabalho. Esther, vou dar uma declaração, por exemplo, do antigo presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan. Sim, ele que foi o fundador da bolha imobiliária. Então, aí ele diz o seguinte, e vários economistas concordavam com ele na época, quase todos. Nós não temos capacidade suficiente e instrumentos técnicos suficientes para saber quando uma bolha surge e onde que ela está. Então, assim, o fato dos preços terem subido 100%, o Luciano também ele pega daí o período de 5 anos. Mas ele não diz que nos 10 anos anteriores os preços reais permaneceram praticamente estáveis. Não, pelo contrário, eu já tenho algumas... Por que eles estavam estáveis? Porque a economia, em termos de mercado imobiliário, não existia. Não tinha então, crédito. Daí, assim, então não é que ele super subiu. Nós não tínhamos mercado imobiliário. Os preços estavam aquém do que era o preço normal. O preço que a gente tem hoje é justo? É natural que isso esteja acontecendo ou existe uma supervalorização? Veja, a gente também sempre tem que fazer uma diferença, Esther, como estava mostrando a primeira senhora no vídeo, entre casos pontuais e situação de mercado. Nós temos em Curitiba preços por um metro quadrado privativo que vão de 3 mil a 12 mil reais para a compra de um imóvel. Vamos pegar o mesmo imóvel de 100 metros quadrados. Significa que eu poderia ter um mesmo imóvel de 100 metros quadrados custando de 300 mil a 1 milhão e 200. O mesmo imóvel, pela diferença de preço por metro quadrado. Mas existem dezenas de fatores que justificam uma diferença de preço como essa. A localização, o ponto, o nível de acabamento, o entorno, o tamanho, o padrão do piso. É uma série de fatores que vão fazer custar mais ou menos. Então, o mercado de Curitiba como um todo, os preços estão crescendo ao redor de 7% a 10% ao ano, nos últimos 2 anos, que é um pouco acima da inflação. Se nós estamos tendo uma inflação de 5,5% e os preços estão crescendo ao redor de 8%, 9%, nós não estamos com um crescimento exagerado, como o Luciano está falando. Pelo contrário, acho que 3% a mais do que uma inflação básica da economia é bastante inflação se a gente colocar isso numa matemática financeira em 5 a 10 anos. Isso é absurdo, porque se você pega pela média, você sempre vai ter preços que crescem mais e preços que crescem mesmo, porque senão não existiria preço médio de inflação média de mercado, nem preço médio. Então, mas você está falando da inflação média do segmento, que é 8 a 10%. Isso não é inflação, então. É valorização, porque no mercado imobiliário existe, além de uma variação de preço, existe uma valorização. Se existe essa possibilidade de valorização é porque as pessoas estão comprando. E se 95% das pessoas estão comprando para morar, existe demanda. E a coisa mais básica do processo de economia, uma das poucas coisas que os economistas concordam, é que se tem mais demanda do que oferta, os preços sobem. Se tem mais oferta do que demanda, os preços caem. E os preços do mercado em Curitiba estão subindo e a venda em Curitiba continua alta. Somente nesse primeiro bimestre foram vendidos quase 1.500 apartamentos. Sabe quantos apartamentos Curitiba vendia em 2006? 1.500 por ano. Não estou falando que foram lançados, estou falando que foram comprados. Pessoas foram e compraram para morar nesse primeiro bimestre 1.500 apartamentos. Era o que elas compravam durante um ano. Sabe quantos imóveis Curitiba precisa só para o seu crescimento vegetativo? 11 mil por ano. 11 mil. Para atender a demanda. Não, isso só a demanda do crescimento vegetativo da cidade. Porque, por exemplo, se eu moro num apartamento alugado e vou para um apartamento comprado, ou se eu moro numa casa e vou morar num apartamento, isso não conta como demanda vegetativa. A gente chama de demanda por transferência de imóvel. Então, a gente acredita, por várias pesquisas já realizadas, não só em Curitiba como em outras cidades, que a demanda por imóveis hoje em Curitiba gira ao redor de 18 mil imóveis ano só para atender o crescimento da cidade. Então, como é que nós vamos falar de bolha se no ano passado foram lançados 8 mil imóveis? 8 mil apartamentos, desculpa, não imóveis. Então, é completamente exagerado, as pessoas continuam comprando. O fundamento da alta dos preços dos imóveis foi fundamentado basicamente pelo crédito, porque se for analisar pelo salário do trabalhador, inicialmente o trabalhador sofreu de ilusão monetária e euforia dentro da economia monetária.
Ou seja, ilusão monetária, eles acreditavam que o salário foi maior do que em períodos passados, então eles foram às compras. Tá? E euforia, logicamente, porque pela primeira vez na história do país o crédito foi fundamentado, ou seja, o nível de crédito aumentou e certamente os bancos bateram nas portas desses consumidores, ainda que não tenham educação financeira, e acabaram fazendo crédito a longuíssimo prazo a uma taxa de juros muito alta. Volto a repetir, o problema é o crédito com taxa de juros. Mas veja, a taxa de juros alta... Desculpa, eu vou ter que interromper um pouco vocês, né? Porque a gente no último bloco quer falar um pouco de como instruir as pessoas do momento certo para comprar o imóvel. Então, se você tem interesse em imóvel, fique atento ao nosso próximo bloco. Até já! A maior parte das compras de imóveis é feita por jovens de até 35 anos, que adquirem 46% dos imóveis. Depois vem as pessoas com idade entre 36 e 45 anos, que representam 28% das compras. O que é necessário saber na hora de escolher uma casa? O que é mais importante, a localização, o padrão de acabamento ou a metragem? Bom, esse bloco a gente reservou para dar instruções para as pessoas daquilo que é melhor fazer na hora de adquirir um imóvel. Luciano, queria saber de você, é o momento para comprar um imóvel e de que forma? Bom, eu acho que as pessoas que querem realmente comprar um imóvel para morar, primeiramente precisa buscar um excelente corretor de imóveis de tal forma que eles não sejam enganados, que nem o nosso colega comentou, localização, metragem, né, etc, etc. Eu acho que tem que existir muita cautela perante aos financiamentos, tem que tentar barganhar as taxas de juros. Os bancos públicos agora entraram fortemente com queda de taxa de juros, apesar de ainda ser altas, como eu comentei, porque é um crédito de longo prazo. As famílias, no geral, não têm poupança no Brasil. A poupança sobre o PIB no Brasil hoje está em torno de 18%, então as famílias brasileiras elas não têm a arte ainda de poupar, elas têm uma arte de consumir. Então, numa situação de crise, um pouquinho mais ao longo desse tempo de financiamento, as famílias, de repente, não têm uma poupança de tal forma a buscar esse entendimento. Eu acho que existem alguns tipos de imóveis que ainda podem ser de prudência a compra. Eu acho que para aqueles que quiserem morar, tem aí alguns tipos de imóveis razoáveis. Tá? Para o investidor, eu acho que realmente, dentro até das conferências que eu participei, o investidor realmente sumiu um pouco de alguns determinados tipos de imóveis, até acho que o Márcio pode o Fábio pode comentar aqui, desculpa. Acho que imóveis de mais alto padrão, esses acho que tem que ter acho que o investidor e até o consumidor sair um pouquinho, porque talvez esses tipos de consumidores eles são um pouquinho mais estudados também, fundamentados em educação financeira, às vezes eles contratam até um técnico na área financeira. Mas eles estão ganhando dinheiro por enquanto, né? Exatamente. Para aqueles que compraram imóveis em 2008, 2009, na planta e quiseram revender, realmente eles embolsaram o dinheiro. Para aqueles que querem comprar imóveis na planta agora, na esperança, na expectativa de ganhar retornos positivos e altos como antes, esses consumidores eles têm que rever as suas posições. Eles podem até ganhar um pouco nos próximos períodos, mas de repente a taxa de retorno não vai ser tão atrativa quanto outros tipos de retorno. Uma outra situação que vale lembrar também é a razão aluguel divididos pelo valor do ativo. Tá? Hoje você tem uma taxa de poupança algo em torno de 0,4, 0,45, certo? E aí se a gente pegar a taxa do aluguel divididos pelo imóvel, pelo preço atual do imóvel, dado que o imóvel hoje não tem uma liquidez igual à moeda, e nunca teve, e hoje a liquidez pela velocidade de vendas, como caiu, ainda merece uma determinada atenção, ou seja, existem ativos no mercado financeiro, tanto de renda fixa como de renda variável, que podem fazer com que a carteira do player possa ser dinamizada de um retorno melhor. Então, dada a tríade risco, liquidez e retorno de qualquer ativo financeiro, então os ativos do mercado imobiliário podem ser comparados aos ativos do mercado de renda fixa ou de variável quando a gente está pensando em taxas de retorno. Então, dado isso, hoje a liquidez do setor imobiliário ela é menor do que alguns determinados ativos. Tá certo, obrigada. Fábio, é o momento certo de comprar um imóvel ou os preços podem cair e é melhor esperar? Olha, é o momento certo para comprar. Você precisa de um imóvel?
você tem que procurar esse imóvel. Você não tem que ficar pensando muito se ele vai subir ou se ele vai cair. O que precisa ser feito, hoje nós temos uma ferramenta fantástica chamada internet. Existe em Curitiba mais ou menos 11 mil apartamentos à venda, em 320 empreendimentos diferentes. Então nós nunca tivemos tanta oferta à disposição dos consumidores, que podem fazer primeiro uma grande seleção pela internet, reduz esses 300 para 10, 15 empreendimentos. E daí procura, visita cada um deles detalhadamente. Eventualmente ele pode criar uma espécie de planilha com peso para os critérios. Qual que ele mais gostou da localização, qual ele mais gostou da planta, qual ele mais gostou da área de lazer, qual ele mais gostou do entorno, qual que ele achou que está na melhor condição de preço e negociação, e daí ele avalia quais as melhores opções e negocia. Primeiro com a incorporadora, a construtora que quer vender esse imóvel, e depois, como o Luciano falou, negocia com o banco. Então tem dois momentos importantes para ele, negociar com quem está vendendo e negociar com quem está financiando. Então hoje ele tem uma oferta muito grande, é um bom momento para comprar. Região metropolitana é uma boa opção? Região metropolitana, como a tua própria matéria disse, ela é uma boa opção para aqueles que querem economizar. Em qualquer lugar do mundo, não é em Curitiba, não é no Brasil. No mundo, quanto mais próximo das áreas nobres, mais caro. Quanto mais afastado, mais barato. Então, se a pessoa ela quer comprar um imóvel maior e este maior não cabe no bolso dela em Curitiba, porque o metro aqui é mais caro, a região metropolitana pode ser uma boa opção. Eu gostaria só de fazer uma complementação em relação aos imóveis comerciais ou os imóveis de investimento. Um imóvel de investimento, ele sempre vai ser menos líquido, não é hoje, porque você tem que revendê-lo para alguém. Se você compra um título público ou uma ação, você pode vender no dia seguinte. Então ele sempre tem menos liquidez. O que ele tem é mais segurança. Se o banco quebrar, não vai acontecer nada com ele. E uma coisa que eu acho importantíssima, Esther, que é o seguinte: imagine que você tem R$1 milhão e você comprou R$1 milhão em ações, ou R$1 milhão em títulos do governo, ou colocou R$1 milhão na poupança. E digamos que a rentabilidade deste ativo dê 0,5% ao mês, que é mais ou menos o que dá a poupança e mais ou menos hoje o que está dando em termos líquidos uma renda fixa. Você vai ganhar R$1 milhão, vai ganhar 0,5% ao mês. Agora, digamos que você comprou um imóvel, ou vários imóveis que somando dão R$1 milhão, e que você vai ter a mesma rentabilidade de aluguel, 0,5%. Se você tirar esse 0,5% e gastar todo mês comprando, você permanece com o imóvel. Se você tirar esse 0,5% da poupança todo mês, esses R$5 mil todo mês, do R$1 milhão você tira 5 mil, você vai ter ao final de 1 ano, de 5 anos, 10 anos, o mesmo R$1 milhão. Porém, no final de 10 anos, este R$1 milhão vai valer menos, porque existe inflação. O valor do imóvel valoriza ao longo do tempo. Mesmo em épocas de crise, em que ele eventualmente pode cair durante 1, 2, 3 anos, ao longo de um período grande, os imóveis sempre valorizam. Isso não é no Brasil, isso tem em qualquer lugar do mundo. Portanto, se você comprou um imóvel de R$1 milhão, hoje, além de ganhar os R$5 mil que você tem do valor de locação, você pode ganhar a valorização desse imóvel ao longo do tempo. E isso é uma outra soma ao retorno que você tem. Tá certo. Queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Claro que a gente deixou muitos assuntos de fora, a gente poderia abordar muitos mais aspectos relacionados à moradia, habitação e, enfim, ao ramo imobiliário. Claro. E fica o convite para uma próxima oportunidade a gente poder abordar esses assuntos de outra forma. E foi muito salutar também ter visões conflitantes. A gente deixa para o nosso telespectador essa mensagem, eles pesam, vê o que acharam melhor e tomam as decisões. A gente encerra o Plural de hoje com uma dica para você que procura um imóvel. A Caixa realiza o Feirão da Casa Própria entre os dias 17 e 19 de maio, no Marumbi Expo Center, em Curitiba. São cerca de 18 mil imóveis à disposição. E se você quiser ver esse e outros programas, acesse a nossa página na internet. A UFPR TV também está nas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Até lá!